Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre o direito do consumidor. Na trajetória das nossas aulas, vimos nossos direitos e deveres como cidadão, como podemos conviver bem em sociedade, os locais públicos e privados, a responsabilidade que temos com os bens públicos. Mas será que todos esses assuntos estão correlacionados com o direito do consumidor? Será que o consumidor só possui direitos ou também tem deveres? Para conseguirmos compreender melhor essas questões e onde há correlação entre esses temas, vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar? Todo e qualquer cidadão possui seus direitos e seus deveres, não é mesmo? Algumas vezes possuímos alguns direitos que ignoramos e, por isso, somos induzidos ao erro. Por isso, é de grande importância o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também é conhecido como CDC. Completou 30 anos de existência em 2020. Considerado um dos melhores do mundo, o CDC brasileiro foi criado em 11 de setembro de 1990, por meio da Lei de número 8.078. Reconhecido internacionalmente, o Código visa estabelecer princípios básicos como a proteção da vida, da saúde, da segurança, da educação relacionada aos consumos, tendo como objetivo determinar normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. O Código foi implantado com o objetivo de garantir a boa-fé nas relações de consumo e na proteção ao consumidor. Alguns dos princípios do Código são: resguardar o consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva, apresentar as informações gerais dos produtos de consumo, proteção à saúde e segurança, educação ao consumir sobre práticas adequadas de consumo, proteção contratual, qualidade e eficiência dos serviços públicos. Bom, agora acabamos de ver suas implicações. Vamos tentar compreender onde podemos aplicar essas implicações no nosso dia a dia? Inicialmente, falaremos sobre resguardar o consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva. A publicidade enganosa é aquela que o cliente contrata algo e recebe algo que não é igual ao que contratou. Por exemplo, você escolhe aquele combo delicioso de hambúrguer com batata frita, refrigerante e um milkshake. Mas ao invés disso, recebe apenas o lanche e o mesmo não tem nada a ver com o que era esperado. Esse é um exemplo de propaganda enganosa. No artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor estão descritos os direitos norteadores da relação de consumo, informações adequadas e claras sobre diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, bem como todos os riscos que apresentam. Na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações de forma adequada e clara sobre o produto ou serviço, além dos tributos incidentes. Mas como assim tributos incidentes? Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. São exemplos de impostos, imposto de renda, contribuição social, IPTU, IPVA, PIS, COFINS e ICMS. Para cada tipo de serviço, um tipo diferente de imposto. Os impostos cobrados para alimentos, que foi o exemplo que citamos anteriormente, o imposto que incide é o ICMS,
Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Compreendemos melhor a propaganda enganosa. Agora vejamos como funciona a descrição dos produtos. No artigo 6º, o CDC prevê como direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes, em cima do preço e, concluindo, os eventuais riscos dos produtos que ali estão vendendo. Mas nada disso são informações complementares se a gente não souber analisar essas informações. Vamos prestar atenção aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. Nessa imagem que temos aqui, nós temos uma imagem de um produto e aqui todas as informações que o usuário deve estar atento quanto a elas. Aqui fala qual é o tipo do produto, fala a marca do produto, fala o tipo de tomada em que o produto deve ser ligado, qual é o consumo básico de energia desse produto, como demais características. Essas informações são desse produto específico, mas o direito do consumidor prevê que todo e qualquer produto deve conter essas informações. Outro fato super importante é a contratação de serviços que podem gerar algum tipo de dúvida no usuário. Consagra o artigo 46 que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores que, se lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se respectivo instrumento forem redigidos de modo a dificultar a compreensão e sentimento de alcance. O que isso quer dizer? Sabe aquele contrato enorme e de difícil compreensão? Geralmente aqueles contratos por adesão, que são contratos padrões para todos os usuários? Antes de assiná-los, a pessoa que está contratando, ou seja, comprando aquele determinado serviço, tem o direito de receber esclarecimento de tudo que está descrito no contrato. Vamos ver aqui essa imagem que eu trouxe para vocês? Está escrito nela: cláusulas abusivas ao consumidor são nulas. Como assim cláusulas abusivas? Igual eu falei, às vezes tem lá aquele contrato enorme de adesão em uma linguagem que você não entenda, não compreenda. Caso aquele contrato não seja todo explicado para você no ato da compra e exista nele alguma cláusula abusiva, a cláusula que é abusiva, ela fica nula. Prestemos atenção quanto a isso. Ele não perde o valor do contrato. O contrato continua vigente. A única coisa que pode ser anulada daquele contrato são as cláusulas abusivas. Então, muito cuidado ao contratarem certos tipos de serviço. Peguem primeiro uma explicação prévia daquele serviço para não terem dor de cabeça posteriormente, né? A principal, a que sabe da legislação brasileira em vigor, mais precisamente o Código de Defesa do Consumidor, impôs diversas regras como forma de defender esses direitos, assim como diversas sanções para quem insiste em ignorá-los. A maioria das situações no nosso dia a dia são relacionadas ao consumo e por diversas vezes somos submetidos a alguma prática abusiva que podem lesar, em algum momento ali nós enquanto consumidores. Eu trouxe aqui para vocês 8 práticas abusivas que podem acontecer no nosso dia a dia. Essas 8 práticas que eu trouxe para vocês, nós vamos apenas
pincelar sobre elas, falar rapidamente sobre elas. E posteriormente eu trouxe algumas outras práticas que nós vamos estar explicando na íntegra para vocês. Vejamos então aqui. Prestar um serviço sem apresentar orçamento prévio. Como assim prestar um serviço sem apresentar orçamento prévio? Sabe quando você está aí na sua casa, alguém liga ou já bate lá na porta e chega um condicional ou alguma outra coisa para você escolher, para você comprar? Você não escolheu, você não solicitou, você não pediu. Ou então, quando você vai até o mecânico, deixa lá o seu carro e pede apenas um orçamento e o mecânico já conserta o carro? Não pode. É uma prática abusiva de direito do consumidor. Outra coisa, recusar ao consumidor a disponibilização de gravações e chamadas efetuadas pelo saque. O consumidor, ele tem direito a essas gravações. Então, essas gravações não podem ser recusadas. Hotéis e pousadas que oferecem pacotes de diárias no feriado. Como assim? Vamos supor que o feriado dê numa segunda-feira. Aí só o preço específico da segunda-feira que vai estar promocional. Poxa, a gente não consegue chegar numa segunda-feira e sair numa segunda-feira, não é isso? Então eles vinculam o preço promocional apenas naquele dia. Também é uma prática abusiva. Deixar de fornecer informações de interesse do consumidor, tais como histórico escolar, registro médico, por inadimplência do consumidor. Esses serviços não podem ser suspensos para o consumidor por inadimplência. Eles têm que continuar sendo prestados. Aqui embaixo também nós vemos, restaurantes em sistema de rodízio que cobram multa quando o cliente deixa a comida no prato. Isso não pode acontecer, a não ser que seja extremamente expresso antes que você entra e consuma naquele determinado estabelecimento. Se isso não for expresso anteriormente à entrada e ao consumo, essa prática não pode acontecer. Outra prática também que vemos muito é dar o troco em balas e chicletes. O consumidor, ele não é obrigado a aceitar esse troco em balas e chicletes. Se ele quiser, tudo bem. Agora, ele não é obrigado a aceitar. Outra coisa, aumentar os preços sem motivos plausíveis. Como assim? Hoje eu fui comprar uma água mineral, um exemplo. Fui comprar uma água mineral, ela custa R$10. Amanhã eu vou comprar a mesma água mineral e ela custa R$20. Isso não pode acontecer. Isso tem que estar explicado antes e ser explícito antes. Os preços não sofrem tanta variação assim em tão pouco curto espaço de tempo. E por fim, enviar ou entregar produtos ou serviço sem autorização do consumidor, que é muito parecido com o primeiro caso que a gente citou, né? Às vezes a gente não contratou algo e recebe, exemplo, uma revista ou uma assinatura de alguma coisa ou algum tipo de condicional, algum tipo de promoção e posteriormente eles querem cobrar por esse serviço, sendo que você não fez a contratação desse serviço. Agora que demos uma pincelada nessas 8 práticas básicas de abuso ao consumidor, vamos ver mais algumas práticas que estão relacionadas ao nosso dia a dia e que às vezes a gente não tem muito conhecimento. Nós temos a cobrança indevida. Essa com certeza deve ser uma das coisas que mais acontecem com o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você recebe a fatura de uma compra e a empresa acaba cobrando um valor maior do que o devido. Essas situações geralmente são complicadas e acabam por incomodar muito quem recebe a fatura com um valor maior. Quando isso acontece, você sabia que pode exigir da empresa a devolução do valor cobrado em dobro e com correção monetária? Sim, você não só pode, como deve exigir a devolução em dobro. Um exemplo,
Você comprou um produto por R$ 800 e na fatura do cartão a cobrança veio de R$ 1.000 devido a um erro. Assim, você terá o direito de receber o valor excedente em dobro, ou seja, ao invés de receber os R$ 200 que foi o valor errado, deverá receber R$ 400, que é o valor em dobro. Esse valor terá ainda os seus acréscimos. Como isso acontece? Sabe lá aquela conta de telefone que você contrata pelo valor X e quando chega na sua fatura de cartão de crédito, chega com o valor Y que você não contratou, às vezes até um valor maior? Isso não pode acontecer. E além de ser ressarcido, além de terem que devolver o seu dinheiro, esse valor tem que ser devolvido em dobro. Temos também a venda casada. Você já deve ter ouvido falar ou ter passado por uma situação de venda casada. A venda casada nada mais é do que obrigar o consumidor a comprar mais algum outro produto fora o que ele deseja. Um bom exemplo disso é quando você vai a um banco e solicita um empréstimo. E com esse empréstimo, o banco quer que você contrate também um seguro. Isso é venda casada. Isso é ilegal. Você não precisa adquirir o seguro. Você pode adquirir somente o empréstimo e pronto. O banco não pode obrigar o consumidor a comprar o serviço de seguro para que tenha acesso ao empréstimo. Não caia nessa. Preste atenção. Temos também preços diferentes no mesmo produto. Isso é comum de acontecer nos supermercados. Na prateleira tem um preço do produto e quando você vai passar pelo caixa, o produto está com preço maior. Você já deve ter passado por isso. Você sabia que você pode exigir a pagar o menor valor daquele produto? Isso mesmo, o supermercado é obrigado a vender o produto pelo menor preço. Nós temos também os defeitos de fabricação após a garantia. Os fabricantes são responsáveis por produtos que apresentam defeitos após o período de garantia. Esses defeitos são aqueles de fabricação, como uma tela que não funciona ou um botão que não funciona e alguns exemplos assim. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro quanto a isso. Ele diz que o consumidor tem o prazo de 30 dias para fazer reclamação quando há defeito em produtos não duráveis. Como assim? Exemplos, fitas adesivas, comidas, esses produtos que não duram, dentre alguns outros. E 90 dias para produtos duráveis, exemplo, televisão, tablet, celular, dentre alguns outros. Além dos vícios aparentes, que são aqueles defeitos que a gente já detecta na hora, existem outra classe de defeitos, que são os vícios ocultos. Esses vícios ocultos geralmente demoram para aparecer e, nesse caso, o prazo é de 30 dias para o produto não durável e de 90 dias para os produtos duráveis, começando a contar do momento do aparecimento do defeito oculto daquele determinado produto. Nós temos também a taxa de serviço de 10%. Você sabia que não é obrigado a pagar 10% nos bares e restaurantes? Pois é, a taxa de serviço de 10% sobre o valor consumido em um bar ou restaurante não precisa ser paga, ela não é obrigatória a ser paga. Você pode pedir para que esse valor seja retirado da conta e pronto. O pagamento dessa taxa de 10% é opcional. Você paga se quiser. Fique atento com relação a essa cobrança na sua fatura. Passagens de ônibus. Você já comprou uma passagem de ônibus e por algum transtorno ou qualquer outro motivo você precisou desistir da viagem? Essa passagem é válida por 12 meses a partir da data que está na passagem.
A utilização poderá ser feita apenas para o mesmo destino, sem cobrança adicional, mesmo que o valor da passagem tenha aumentado. Mas atenção! Para poder utilizar esse benefício, o consumidor deverá comunicar à empresa de ônibus com, no mínimo, não pode ser menor que 3 horas de antecedência do embarque. Outra coisa que acontece muito enquanto consumidores são os valores de produtos ou serviços diferentes para clientes novos. Geralmente, você vê operadoras de TV a cabo e telefonia fazendo preços promocionais para atrair novos clientes. Acontece que esses valores diferenciados para novos clientes devem estar disponível para os clientes antigos também. É ilegal cobrar um valor diferente para um cliente novo pelo mesmo serviço que o cliente antigo possui. Portanto, fique atento. Você pode se deparar com alguma publicidade de prestadora de serviço, como telefonia ou TV a cabo, com valor diferente para atrair um novo cliente. Então, vá lá e exija o mesmo valor para o serviço que você já tem também. Agora que conseguimos compreender um pouco mais sobre nossos direitos enquanto consumidores e lembramos, como eles são, como devemos proceder, como podemos fazer caso ocorra, vamos para a nossa atividade de casa? Agora é com você. Em seu caderno, eu quero que você faça um breve relato sobre a importância do Código do Consumidor. Como assim um breve relato sobre a importância do Código do Consumidor? Nós vimos aqui diversos fatores e diversas coisas onde o Código do Consumidor nos ajuda, não é mesmo? Então eu quero que você faça um breve relato sobre isso no seu caderno, ok? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e aguardo você na próxima aula. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima aula!